lá e vamos aumentar aí esse vocabulário de japonês. Eu abri para perguntas para vocês no meu Instagram, então se você não me segue no Instagram, não sei por que você não segue ainda, vai lá e segue. Que eu abri para pergunta para vocês para saber quais eram as maiores dificuldades de você aí que tá querendo aprender japonês. Eu respondi várias perguntas, deixei tudo nos destaques do meu Instagram, então tem lá um destaque só para japonês e botei todas as respostas lá, que dicas de que poderiam ajudar vocês, enfim, várias outras lá, enfim, tá lá. Vai lá no meu Instagram, vejam. Mas teve muita gente falando sobre vocabulário, como fixar vocabulário, eu esqueço vocabulário, como é que eu faço pra exercitar vocabulário. E realmente vocabulário é uma coisa que eu acho que é complicada em qualquer língua, mas em japonês principalmente. Porque você não só tem que decorar o vocabulário do jeito que você fala, você tem que decorar qual é o kanji daquele vocabulário, você tem que decorar todas as formas de você falar aquela palavra. Então, o japonês geralmente é tudo muito mais complicado. Então, vamos lá. Eu separei aqui 5 dicas e olha só, quem me ajudou foi o Diogo, porque ele também está aprendendo japonês, então eu perguntei pra ele como iniciante, né? Começando agora a aprender japonês, quais seriam as melhores dicas. Então, a gente selecionou algumas aqui para você fixar e aumentar o seu vocabulário. Tanto aprender palavras novas, quanto fixar as antigas. Ok? Então, vamos lá. A primeira, literatura infantil. Existem várias formas de literatura infantil, sejam mangás infantis, sejam pequenos livros, contos, tudo isso você pode encontrar na internet. Você pode pesquisar quais são os melhores mangás para quem tá começando. Eu posso até tentar fazer uma lista sobre isso. Mas literatura e livros infantis. Pesquisem e tentem achar livros e textos voltados para crianças. Por quê? Porque eles vão usar a linguagem mais formal, mais básica e ao mesmo tempo é uma linguagem voltada para criança japonesa. Então esse vocabulário vai ser muito que as crianças usam, que é o começo da sua vida na vida do Japão. Então tentar ler, mesmo que você não entenda, coisas de literatura infantil. E a vantagem também da literatura infantil, os mangás voltados para crianças, é que eles vão ter o furigana, que é quando tem o kanji e aí tem do jeito que você lê ele foneticamente em cima. Então você não precisa saber aquele kanji porque você vai ler ele aqui. Às vezes você conhece a palavra, mas não conhece o kanji. É muito comum quando você está aprendendo japonês, é você saber o que é o que, mas não saber o kanji daquela palavra. Então você vai também aumentar também o seu vocabulário de kanji, porque você vai ler e você vai falar, nossa, então é isso o kanji de árvore, porque você sabe como que fala árvore, mas você não sabia o kanji. Então, literatura infantil. Aqui no Japão, se você mora no Japão, na 7-Eleven tem umas revistas gratuitas que eu já postei foto no meu Instagram. Eu acho que eu botei nos destaques, eu não lembro, mas que é uma revista de literatura que é uma historinha infantil que tem e sai uma nova todo mês. Eu pego, uso, a gente já usou aqui pra treinar, pra praticar. Bem legal. Número 2, tem um app que eu botei lá no meu Instagram. Eu vou botar o print aqui dele, que é o app chamado Todai, Easy Japanese. Mas o logo dele é Todai, que é um app para você ler notícias em japonês. E a vantagem dele é que ele já te dá logo a tradução. Então ele vai ter a notícia, vai ter o furigana, que é a forma de leitura fonética, vai ter o kanji, ele vai deixar sublinhado também se essa frase ou se esse kanji ele é do qual nível do JLPT, né, do JLPT, se ele é N5, N4, N3, N2 ou N1. E aí você pode também ler coisas mais fáceis ou mais difíceis dependendo do seu nível. Então ele é muito legal para você praticar e conhecer palavras novas dentro do cotidiano, de palavras mais usuais mesmo, que é dentro das notícias. É muito legal. Número 3, você pode... número 3 eu vou botar 2 coisas, que é ver animes no Netflix com legenda em japonês, principalmente se for um anime que você já viu. Então se for um anime que você já viu inteiro com legenda em português normal, veja ele no Netflix. Eu acho que no Netflix tem, eu acho que no Crunchyroll não tem, mas eu sei que no Netflix tem com a opção da legenda em japonês com descrição. A gente fez isso outro dia e foi super legal. Eu consegui entender mais coisas do que só ouvindo e mais coisas do que só lendo também, porque eu tava somando as duas coisas. Eu já falei disso sobre dica de falar inglês, que é muito bom você sempre ouvir e ler na mesma língua. Eu gosto muito de fazer isso em inglês e eu nunca tinha testado fazer isso em japonês. A gente testou há pouco tempo e foi muito legal, porque aí eu tava associando as coisas muito mais fácil.
Mas eu acho que isso também é muito pra quem tá entrando no nível mais intermediário, talvez se você esteja começando agora não seja o ideal. Mas um amigo meu me falou sobre um aplicativo no Google Chrome. Então, se você usa o navegador do Google Chrome, tem um aplicativo chamado Language Learning with Netflix. Ele não é só para o japonês, mas ele tem outras línguas e ele é um aplicativo voltado para você aprender uma língua usando o Netflix. Então é uma extensão do Chrome que vai te dar uma descrição, tipo uma legenda, mas só que de uma forma melhor, mais bem usual. Eu não sei, eu não uso esse aplicativo, mas ele é tipo isso. Você pode pausar, clicar e ver a tradução. Bem interessante. Eu ainda não usei porque eu não uso o Netflix no navegador do Chrome, eu uso na TV. Então eu não posso usar. Mas se você quiser sentar, ver no Chrome, no computador, se você faz isso de você ver o Netflix no computador, não na TV, Smart, essas coisas, aconselho baixar. Se você usa na TV, faz que nem eu, que foi eu somente habilitei a legenda em japonês. Número 4. Troque os seus aplicativos para japonês. Não troca o celular inteiro para japonês, porque eu acho que vai ser muito difícil se você tiver que fazer alguma coisa tipo, nas configurações. Mas, por exemplo, tem alguns aplicativos que deixam você trocar só a língua daquele aplicativo para japonês. Por exemplo, o Instagram, o Facebook. Não sei se o YouTube dá, mas eu já troquei o Instagram e o Facebook para japonês. E, por exemplo, palavras que eu já estava acostumada a ler, como seguir, like, denunciar spam, enfim, coisas nesse sentido que você já estava acostumada a ler. Você associa porque tá sempre no mesmo lugar e você, aqui que era o botão de seguir, então seguir significa isso, olha que interessante, legal. Então, marcação, você aprende palavras novas nesse sentido porque você vê ali, enfim. Tem alguns kanjis que eu não sei, eu simplesmente ignoro, mas a maioria deles eu acabo aprendendo uma palavra nova e ajuda a fixar, porque eu tava sempre abrindo lá o Instagram, o Facebook, e é uma coisa que você vai botando no seu dia a dia. Número 5, aplicar japonês em situações do dia a dia. Como que eu faço isso? Isso é uma coisa que eu faço muito e me ajuda muito a fixar palavras tanto antigas quanto novas. Por exemplo, eu falei pro Diogo, por favor, me passe aquele copo. Aí eu fico pensando, como seria falar essa palavra, essa frase toda em japonês? E aí eu fico, como é que fala copo? Como é que fala por favor? Como é que fala me passe? Aí eu não sei como é que fala me passe, por favor. O copo, ou só a palavra me passe. Aí eu vou lá e pesquiso. Aí eu consigo formular aquela frase, por favor, me passe o copo, em japonês. Eu faço isso muito com inglês, eu faço isso muito com japonês também, tenho feito cada vez mais, que é coisas do dia a dia que eu faço, que eu falo. Eu tento simplesmente parar, pegar aquela frase e botar em japonês. E aí eu vejo quais são as palavras que eu sei, quais são as que eu não sei, vou lá, pesquiso e aprendo. E aí eu formulo a frase de novo com tudo certinho e fechou a frase certinha lá com todas as palavras que eu não sabia. É isso. Às vezes, se você quiser, eu não anoto, porque na situação lá, não sei o quê, eu acabo não anotando. Mas anotar também seria legal, você anotar, fazer um diário, enfim, isso é legal, tá bom? Essas foram as 5 dicas pra você fixar e aumentar o seu vocabulário. Essas são coisas que eu faço e funcionam comigo. Se você tem as suas dicas de como aumentar e fixar o vocabulário, por favor, deixe aqui na descrição. Eu tenho outras dicas de outros jeitos, de outras coisas, focados em outras situações. Vou deixar linkado aqui nos cards a playlist de japonês, então você vai lá, assiste todos os vídeos, tem milhares de dicas legais para quem tá aprendendo. E é isso. Você também vai ver minha evolução também. Japonês. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever e tchau!